Está em Mateus, capítulo 5. É o Sermão do Monte. Amém? Mateus, capítulo 5. O Sermão do Monte, ele começa do 5, vai até o 7. Né? São ensinamentos maravilhosos do Senhor Jesus para nossas vidas. E nós hoje vamos falar sobre a bem-aventurança. Glória a Jesus. Nós vamos falar do versículo 1 ao 12, amém? Amém. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se e aproximando-se dele seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aleluia, porque Jesus. deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Glória a Jesus. Exaltai e alegrai-vos. Aleluia, porque Jesus. é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas. Glória a que Jesus. falaram antes de nós. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, essa palavra foi dita há tantos anos, né? Há mais de 2000 anos. E ela é tão atual. Glória a Ela Jesus. é tão presente, né? Como nós falamos em Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz. Glória a Jesus. Ela é viva e ela faz efeito. Glória a Deus. Ela faz algo extraordinário dentro de nós. Ela nos ensina, ela nos faz aprender a vontade do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Eu Jesus. já passei por algumas igrejas e a gente vai aprendendo, né, em cada lugar. Nem sempre a gente vai concordar com tudo, mas a gente examina tudo e retém o que é bom. Isso. Né? Glória a Jesus. E de umas igrejas que eu já passei, até eu fiz seminário uma época nessa igreja, lá no Rio de Janeiro, Igreja Batista Nova Jerusalém. E essa igreja, o que eu gostei muito no ensinamento é que a reverência. E a maioria das igrejas lá no Rio de Janeiro é assim, tem muita reverência ao Senhor. Tipo assim, a gente está orando, né? Se entrar alguém, não entra, até acabar o momento de oração. Se a gente está de joelho dobrado, não pode tocar no irmão e tirar a concentração do irmão. É uma conversa, não se interrompe a conversa. É falta de educação, a gente está conversando com o nosso Deus. Glória a Jesus. Estava lendo a palavra, chegava e ficava na porta. Acabou a leitura oficial, entra. Então, tem muito conversar no culto, então nem pensar. A menos que levantar aquela necessidade que não dá para segurar, né? De ir ao banheiro, entendeu? Mas era uma reverência, eu gostava muito. Eu confesso que quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu me surpreendi para pior. E eu fui em outras igrejas antes de estar nessa última que eu estava, e eu ficava horrorizada, porque as pessoas estavam batendo papo na hora da palavra, conversando na hora do louvor, e sem reverência e sem atenção. É o Senhor, irmãos. Glória a Jesus. A gente não faz isso. Vai falar na frente de um juiz, vai interromper ele, para você ver o fora que você leva, e até, dependendo do que você faz, até foge de prisão. Então, fiquei horrorizada em várias que eu fui. As pessoas de joelho dobrado levantavam a cabeça quando entrava alguém. Meu Deus, Deus. que falta de reverência. E aqui a Bíblia nos ensina a ter reverência.
A Bíblia nos ensina tudo, irmãos. Glória a Tudo que a Jesus. gente precisa estar aqui, né? Como nos comportar com o nosso próximo, como a gente agir, como a gente ser leal, nos falar de Glória a verdade. Jesus. Tudo está aqui. Então, passei por várias, mas aqui na Paraíba foi onde eu mais me decepcionei com a maneira do costume, né? Da forma como agiam no culto. Né? Mas em nome de Jesus aqui também vai ser nessa decência, na honra Nome de e Jesus. decência para o nosso Glória a Deus, Jesus. porque Ele merece o melhor, né? Verdade? Glória a Jesus. Passei em lugares que na hora da pregação as pessoas ficavam lendo a Bíblia. Meu Deus. Por que não ler a Bíblia em casa? Ficava o tempo todo, era assim, ó. A pessoa estava ali pregando do começo ao fim, a pessoa lendo outra passagem bíblica. Meu Deus. Então isso a gente faz em casa, né? A hora do louvor é a hora da gente adorar, a hora de pregar é a hora de prestar atenção. Glória a Jesus. Porque tudo é para Ele e por Ele. Glória a Jesus. Seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, é o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, é uma passagem bem conhecida, né? Aí que diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, ele se assentando, aproximando-se dele os seus discípulos, e ele abrindo a boca. Parece até uma redundância, né? Quando a gente vai falar, a gente não tem que abrir a boca, mas era porque era algo importante. Ele rompeu o silêncio. Glória a Ele Jesus. abriu a boca dele aqui, está dizendo que ele estava calado e ele rompeu o silêncio. Glória a Jesus. Como quem diz assim, ó, atenção, agora vem alimento do céu para você. Glória a Jesus. Ele abriu a boca para alimentar aquela multidão faminta. Glória a que Jesus. estava precisando de direção. Glória a que estava Jesus. precisando de rumo. Aleluia, Ele se Jesus. assentou e abrindo a boca fez o quê? Ensinava. Glória a Ele Jesus. começou a ensinar, a trazer a palavra, trazer aquilo que ele queria que acontecesse para aqueles que seguissem a ele. Glória a Deus. E ali ele começa trazendo contradição aos costumes atuais, a contradizer aquilo que os escribas, os fariseus, que os doutores da lei, aqueles que se achavam melhor do que os outros, ele começou a contradizer. Glória a Porque Jesus. ele disse assim, ó, bem-aventurados pobres de espírito. Aleluia. Porque deles é o reino dos céus. Glória a Jesus. Para eles, bem-aventurado não era um pobre de espírito. Era uma pessoa farta, era uma pessoa cheia de si. E Jesus veio contradizendo, não é sobre você, não é você ser cheio de você, é você ser pobre de espírito. Glória a E o Jesus. que é pobre de espírito? É esvaziar-se do seu eu e se encher de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Encher do Senhor, do seu espírito. Glória a Jesus. Então, ser pobre de espírito é o teu espírito não ser nada, não ser ninguém e o Espírito Santo habitar em você. Glória a Deus. Não é mais sobre o seu eu, não é mais sobre o que eu penso, não é mais sobre o que eu acho, mas é sobre o que o Espírito Santo diz na sua palavra. Glória a Jesus. Aí ele diz, ó, feliz, bem-aventurado no original é feliz. Glória a Deus. Aquele, é bem-sucedido. Bem-sucedido, é feliz essa pessoa que é pobre de espírito. Glória a Jesus. Antigamente, eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, fulana é uma pobre de espírito. Mas em sentido assim de desprezar, de achar que a pessoa era tão ruim que era pobre de espírito. É um elogio, irmãos. É verdade. Porque Jesus falou que é feliz, é bem-aventurado. Glória a Jesus. E é Aleluia. pobre de espírito que se esvazia do seu eu. E não Aleluia. deixa o seu eu prevalecer e depende somente dele. Glória a Jesus. Isso é ser pobre de espírito. Glória a Deus. Todos os dias nós temos que ser pobre de espírito. Glória a Jesus. No nosso espírito, nos esvaziar de nós mesmos. Glória a Porque o Jesus. espírito aqui está com letra minúscula. Aleluia. Pobre de espírito, é pobre do nosso espírito. Aleluia, E ser cheio do Espírito Santo. Glória a Ser Jesus. cheio do Espírito de Deus. Glória a Jesus. A gente vê lá no Salmo 40, versículo 17,
17, eu gosto muito desse salmo. Olha que coisa linda, irmãos. Glória a Jesus. Salmo 40, versículo 17. Aleluia, louvado e exaltado seja o Deus que nós servimos. Glória a Jesus. E que cultuamos aqui neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Eu sou Jesus. pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glória a Tu Deus. és o meu auxílio, meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, Glória a o Deus. salmista Davi, um rei, ele é que Deus. já era rei, ele é que já era próspero, ele é que tinha bens, ele tinha riqueza, ele mandava, ele desmandava, ele fazia, ele acontecia, Glória a ele Jesus. tinha prosperidade natural. Glória a E Jesus. ele era pobre de espírito. Glória a Jesus. Aqui está mostrando a pobreza de espírito. Glória a Deus. Eu sou pobre e necessitado, Glória a Jesus. mas o Senhor cuida de mim. Oh, glória. Para você ver que não é sobre bens materiais, não é sobre o que nós temos para ostentar, né? Para mostrar, para parecer, para querer ser melhor. Não, não. É pobre de espírito. Espírito. Porque o rei Davi, o rei, irmãos, ele disse que ele era pobre e necessitado. Glória a Jesus. E quantos hoje em dia se enchem de si mesmo? É. Quantos hoje em dia têm orgulho, né? Desse jeito. Tem a vaidade de se achar melhor do que os outros. É verdade. E Jesus falou, não, esses não são bem-aventurados. Ele foi ao contrário do que se dizia na época, porque Jesus, ele vem mesmo para contradizer aqueles que acham que são. Glória a Ele vem Jesus. mesmo para confundir aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Glória a Deus. Porque quem sabe tudo é Ele. Glória a Porque Jesus. Ele é o dono da sabedoria. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente viu que Davi era um homem pobre de espírito. Glória a Não é à Deus. toa que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Glória a Jesus. Aí alguém pode dizer, irmã, mas Davi cometeu pecado, adultério, homicídio, assassinato? Sim. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ele era um homem. Ele era falho, sujeito a falhas. Por que a Bíblia não ocultou isso? Para mostrar para a gente que aqui ninguém era perfeito. Ó Jesus. Todos eram sujeitos ao erro. Só ele que é o perfeito. Glória a Jesus. Por Ó isso que Jesus. mostra o pecado dos homens. Ó É Jesus. para a gente não achar que somos melhores que eles, que não pecamos, que não podemos errar. Né? Nós somos lavados e remidos pelo sangue. Glória a mas Jesus. ainda somos sujeitos ao pecado. É verdade. Glória a Jesus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Pela facilidade que ele tinha de se arrepender. Glória a Jesus. Pela humildade. Glória a Deus. Porque quando ele pecou e Natan foi repreender ele, né, e conta aquela história daquele homem que tinha muitas ovelhas e pegou uma única ovelha daquela pessoa pobre e matou, e Davi falou, não, esse homem é digno de morte. Natan falou, esse homem é você, Davi. E ali ele se humilhou. E ali ele se arrependeu. E ali ele reconheceu o seu Glória a erro Jesus. e deixou o Senhor reinar sobre a vida dele. Glória a Por Jesus. isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Glória a Tinha Jesus. facilidade de se arrepender. E nunca mais ele errou. Nunca mais ele cometeu o mesmo pecado. Nunca mais, você nunca viu Davi adorando outro Deus. Aleluia, Jesus. Vários reis caíram, Salomão caiu com mulheres adorando outro Deus, mas Davi não. Glória a Ele Jesus. nunca adorou outro. Glória a não Jesus. ser o Senhor. Glória a Ele Deus. sabia que quem cuidava dele era o Senhor. Glória a Por isso Deus. que ele se sentia pobre e necessitado do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Amém. Vamos agora para o segundo ponto, que é o versículo. Nós lemos o 3, né? Vamos para o 4, que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Chorar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Lavar a alma na presença do Senhor. Glória a Sentir Jesus. pesar, irmãos. Glória a Jesus. Sabe, se você se entristecer,
não chore de tristeza, mas chore de alegria. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pela presença dele, porque nós temos ele. Bem-aventurados que choram, Glória a porque Jesus. serão consolados. Glória a Deus. O contrário, que muitos querem mostrar uma falsa alegria, uma falsa felicidade, né? Nas redes sociais a gente vê o casal perfeito, a casa perfeita, a pessoa perfeita, e a maioria é aparência. Verdade. Porque não tem Cristo. Glória a Jesus. Mas Jesus mandou chorar. Glória a Jesus. É feliz quem chora na presença dele. Glória a Louvado Jesus. e exaltado seja o nome do Senhor, porque o consolo vem. Glória a Porque nós Jesus. temos o Senhor que nos consola a cada dia. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A gente vê lá em João capítulo 20, nós não vamos abrir, que é um texto bem grande, mas nós conhecemos essa passagem que é sobre a ressurreição de Jesus. Maria Madalena estava lá no sepulcro, esperando, né? Foi lá, o costume judaico era ir lá limpar o corpo, trazer especiaria para perfumar o corpo, e foi ela lá. E ela viu que o corpo do mestre não estava mais lá. Aleluia, Jesus. E Jesus apareceu para ela e disse: Maria, não chores. Ele consolou ela, irmão. Glória a Jesus. Essa palavra. Glória a Jesus. Bem-aventurados que choram, porque Glória a serão Jesus. consolados. Ela Glória a estava Jesus. triste, chorando onde botaram o Glória, corpo do glória a mestre. Jesus. Ela falou com Jesus, pensou que era o hortelão. Glória a jardineiro, Jesus. que ela não percebeu que era ele. Meu Ele Deus. disse: Glória a Maria, Jesus. não chores, eu estou vivo. Glória a Jesus. Eu estou aqui, Maria. Vai lá e diz para os meus irmãos. Glória a Jesus. Eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Glória a o meu Jesus. Deus, o vosso Deus. Glória a E ela Deus. foi consolada com a presença do Senhor. Glória a Jesus. Ela estava chorando, aflita. Mas vocês perceberam, irmãos? Ela não estava chorando aflita pelas coisas da terra. Ela estava chorando por Jesus. Glória a Jesus. Então, quando nós estamos rasgando a alma na presença dele, chorando por amor a ele, Glória a chorando Jesus. por amor às almas, Glória a chorando Jesus. mesmo em meio à luta, em Glória, meio às glória a provações, Deus. estamos chorando, ele nos consola. Glória a Jesus. Nesta noite, receba o consolo Em nome de daquele Jesus. que ressuscitou ao terceiro dia, Glória a Jesus. daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, Diz: meu Jesus. servo, minha serva, pode chorar. Glória a Mas eu estou Jesus. consolando vocês. Glória a Jesus. Vocês não estão sozinhos. Aleluia, As Jesus. suas lágrimas sobem como oração. Glória a Jesus. Até a presença do meu Pai. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja Glória a o nome do Jesus. Senhor. Aleluia, Jesus. O versículo 5 diz assim: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. a terra. Glória a Deus. Irmãos, ser manso não é ser bravo, né? Não é ser aquela pessoa que tudo ela quer brigar, tudo ela quer levar para confusão, tudo ela quer levar para o pessoal, tudo é carne, tudo é uma discussão. Você passa na casa, nem parece que é casa de crente, é gritaria, Meu é Deus. briga, é contenda. Meu Jesus Deus, falou que desse bem-aventurados não são essas pessoas. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Jesus. Manso é ter domínio próprio. Glória a Jesus. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Glória a Jesus. Você pode ler sobre os frutos do Espírito que está lá, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter domínio próprio. Porque na hora, muitas das vezes, tem aquela vontade da gente dar uma resposta. Tem aquela vontade da gente, né, dar vazão à carne, mas se domine, seja manso. Glória a Aí a Deus. gente vê um exemplo bíblico, José, que eu gosto de tudo dar um exemplo bíblico. Tem que ser. José do Egito foi um homem manso. Moisés também foi. A Bíblia diz que ele foi, era o homem mais manso da terra, mas aquela mansidão de Moisés era no sentido de humildade, porque Moisés foi manso, mas matou um homem.
A gente sabe da história. Foi. É verdade? Então eu gosto muito do exemplo de José. Porque ali ele mostrou mansidão. Você vê o que os irmãos deles fizeram, né? Venderam ele foi agredido, ele passou por prisão, ele foi escravo na casa de Faraó, depois foi preso devido a uma calúnia, e a gente nunca viu José se defendendo. A gente nunca viu José gritando, esperneando. Ele sabia que tudo era propósito do Senhor. Glória a Jesus. Ele sabia que tudo era propósito do Senhor. Aquela cova que lançaram ele, né? Aquela prisão que ele ficou, aquela calúnia da esposa de Faraó. Tudo aquilo ele agiu com mansidão. Glória a Deus. E ele não herdou a terra do Egito? Glória a Jesus. Mas essa palavra aqui, irmãos, também tem dupla referência. Essa terra aqui também, sabe qual é? O novo céus e a nova terra. Glória a Jesus. Porque nós vamos herdar, tudo aqui vai ser destruído pelo fogo. Glória a Deus. E vai ter novos céus e nova terra. Então Nome os de santos Jesus. vão herdar também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e Eu creio. exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Prosseguindo aqui, o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus. Irmãos, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Justiça. Não está falando de fome de comida, né, sede de água. Ele está falando de justiça. E o que é justiça? Glória a Jesus. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter fome e sede desta palavra. Glória a Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós tendemos a ser injustos, porque somos seres humanos. Mas a gente fica indignado quando vê injustiça, não é verdade? Mas Deus quer que nós venhamos ter fome e sede de justiça. Glória a Jesus. Aleluia. O Salmo 89:14, eu amo esse salmo. Ele diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Glória a Deixa eu dar Deus. uma olhada para ver se é esse. Glória a Jesus. 89:14. Salmo Glória a Jesus. 89:14. Glória a Jesus. Aleluia, aqui é a Bíblia, irmãos, é a palavra do Senhor. Glória a É Jesus. o nosso alimento, aleluia. Glória a Deus. O alimento para crente é Bíblia, para o nosso espírito. Glória a Louvado seja Jesus. o nome do Senhor. Glória a Jesus. Isso mesmo, justiça e juízo são a base do teu trono. Glória a Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Glória a Jesus. Um dia eu tinha uma causa na justiça, isso foi em 2020. E o que aconteceu? Eu fui receber meu PIS em 2020 naquela pandemia. Cadê meu dinheiro? Meu dinheiro não. Alguém tirou primeiro do que eu. Olha só. E eu falei, meu Deus, eu olhei, pedi para puxarem lá onde foi esse saque. Tinha sido numa cidade na Baixada do Rio de Janeiro chamada Belfor Roxo. Eu morava no centro do Rio de Janeiro. Eu nunca fui em Belfor Roxo na minha vida. E aí eu falei, não, eu não me abri lá internamente no banco e nada, coloquei um advogado. E orei. Eu falei, Senhor, tu está vendo que eu não peguei, tu está vendo que eu estou justa diante de ti. Faz a tua justiça. E o juiz julgou a causa, me deu a perda da causa. Amém. E eu fui quando eu peguei essa palavra. Irmãos, Deus ama que a gente pegue a palavra dele e faça menção. Glória a Jesus. gente estudou, domingo passado nós pregamos sobre que Jesus venceu o diabo sobre a palavra. Sem a palavra a gente não vence. É verdade. Nós temos que pôr em prática essa palavra. Glória a irmãos. Jesus. Quando se levantar o mal, use a palavra e vença em nome Glória a de Jesus. Sabe por quê? Porque Glória a ele criou Deus. essa palavra. E quando ele vê eu e você fazendo menção da palavra dele, ele se agrada e fala, eu vou agir. Glória a Porque é a minha Jesus. palavra que está em jogo. Aleluia, Jesus. Aleluia, ele honra a palavra dele. Glória a Deus. Desse E eu jeito. falei, Senhor, justiça e juízo são a base do teu trono.
Glória a Jesus. E ainda falei mais, tu colocaste a tua palavra acima do teu próprio nome. Glória a Jesus. Julga essa causa, tu sabe que eu não peguei. Aí a advogada entrou de novo. Glória a Deus. E foi causa ganha, porque Deus, Jeová Tsidekno, é o Deus de justiça. Glória a Jesus. Jeová Tsidekno, Glória é a o Deus. Deus de justiça. Glória a Ele Jesus. fará justiça. Agora esteja justo diante dele. Glória a Jesus. Não quero andar errado, não quero enganar Deus não, porque a Deus ninguém engana. Glória a Jesus. Daniel falou, Senhor, tu viste que eu estou inocente diante disso. E Deus Jeová me fechou a boca dos leões. Glória a Jesus. Não queira estar Glória a errado Deus. e querer enganar Deus nem os outros não, porque vem a juízo. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quem tem fome e sede de justiça, vai ser farto. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus fez justiça na minha vida. Glória a Jesus. Você crê que Deus vai fazer na tua? Glória a Porque Jesus, eu o mesmo creio. Deus é o que nós servimos. Glória a É o Jesus. mesmo Deus que o salmista falou. Glória a E Deus. justiça e juízo são a base do trono dele. Glória a Ele vai Jesus. agir na minha e na tua vida. Louvado seja Glória a o nome do Jesus. Eu Senhor. creio, Senhor. O outro versículo é o 7, que diz assim, ó. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória a E Jesus. não só alcança misericórdia quem age com misericórdia. Glória a Jesus. Não tem como não falar dessa passagem, não lembrar de Mateus, não vamos ler agora, porque é bem extensa a passagem, e a hora está voando, viu? Glória a Jesus. E a passagem é bem extensa, do credor incompassível, mas vocês conhecem essa palavra. Vocês já leram. Amém? Vocês já Amém. ouviram falar dessa palavra. Glória a Jesus. Fala daquele homem que recebeu a misericórdia de Deus em forma de perdão. já ouvi essa Ele devia ao rei. E o que aconteceu? O rei mandou cobrar e ele, Senhor, seja misericordioso para comigo. Senhor, me perdoa dessa dívida. Senhor, me dê mais um tempo, Senhor. E o rei foi e perdoou ele. O rei usou de misericórdia com ele. E ele foi, daqui para frente, ele encontrou um conservo dele. Ele era uma pessoa de posição e tinha alguém inferior a ele que devia a ele. E o que ele fez? Foi cobrar. Olha, não perdoou. E aquele homem fez a mesma coisa, pediu misericórdia a ele. Ele não perdoou. Ele não teve misericórdia. Meu Ele Deus. não perdoou aquela dívida daquele homem. Ou seja, o rei agiu com ele de misericórdia e na hora dele exercer a misericórdia, ele foi incompassível. Ele foi cruel, ele foi ruim. E o Senhor quer que nós venhamos aprender com Ele. Porque, irmãos, eu e você nem estaríamos aqui se não fosse as misericórdias. Glória a Jesus. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Glória a Elas não têm Jesus. fim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, as misericórdias dele é para que a gente tenha misericórdia no nosso próximo. Glória a Jesus. Eu tenho que vigiar tanto, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de injustiça. Aleluia, Jesus. Meu esposo sabe que eu digo, mas às vezes me dá uma raiva quando eu vejo isso, mas eu sei que eu tenho que agir com misericórdia, porque Deus também não gostava das minhas atitudes, não agiu com misericórdia comigo, não é verdade? Verdade. Mas eu às vezes eu me iro, mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Glória a Jesus. Não se ponha o sol, né? Sobre a vossa cabeça, sobre a vossa ira. Glória então, a Deus. irai-vos e não pequeis, é você se ira, mas não executa. Não é verdade? É verdade. Então, irmãos, o que Glória a aconteceu? Jesus. Aquele homem não perdoou. Chegou ao ouvido do rei. O que o rei fez? Chamou ele, servo mau, infiel. Você não usou de misericórdia com aquele homem, como eu usei com você. Glória a Jesus. Vai, lança ele nas trevas exteriores. Prende ele ali até que ele pague. Eita, Vocês Jesus. estão entendendo, Estou irmãos? entendendo. Vamos exercer misericórdia, porque nós precisamos Glória a das Jesus. misericórdias do Senhor. Glória a Deus. Eu falei aqui que misericórdia é aquilo que a gente merece receber pelo mal que a gente fez e por misericórdia a gente não recebe.
Não é verdade? Às vezes aquela pessoa merece que você dê uma resposta, né? Mas por misericórdia, você fala, não, Senhor, tu tivesse misericórdia, eu não vou agir dessa forma. Amém? Glória a Jesus. Então que a Amém. gente venha cada dia lembrar de exercer misericórdia. Glória a Jesus. O outro ponto, irmãos, é o versículo 7. 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão A Deus. Peraí. Glória a Jesus. 7? É. Não, o 7 é os os misericordiosos, agora o versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, limpos de coração é quem anda em santificação. Glória a Deus. Porque, ó, diz, se não for limpo de coração, ninguém vai ver a Deus. Meu E a Deus. Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Glória a Jesus. Então, o que é ser limpo de coração? É você não deixar o ódio, não deixar a mágoa, não deixar a vingança, não deixar a inveja, não deixar esses sentimentos facciosos que a Bíblia condena entrar no teu coração. Glória a Jesus. O teu coração é um altar e somente o Senhor pode reinar. Glória a Jesus. O nosso coração não pode ter lugar para o ódio, para Aleluia, Jesus. para inveja, irmãos. Glória a pra Deus. vingança. É o Senhor que se vinga. Glória a é Jesus. o Senhor que age em nossas vidas. Glória a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, Glória a Jesus. porque eles verão a Deus. Oh, glória. Se não Aleluia. vivemos em santidade, de santificar o nosso eu, porque, irmãos, muitas das vezes as pessoas acham que santidade é uma capa. Eu já pensei isso muitos anos da minha vida. Santidade não é uma capa. Santidade é as tuas atitudes. Santidade é o que é você se separar. É você ser separado a Glória a serviço do Jesus. Senhor. Aleluia, Jesus. Isso Glória a é Deus. santidade, irmãos. Glória a Jesus. Não adianta a gente só se vestir de capa. A gente sabe que do interior também transborda o exterior, mas não é. Jesus chamou aqueles que achavam que era só aparência de ser poucos caiados, Meu Deus. que é podre por dentro e lindo por fora. Meu Deus. Então, santidade é a gente tirar do nosso coração, do nosso ser, do nosso íntimo, tudo aquilo que a Bíblia condena. Glória a Jesus. O ódio, como Jesus falou lá na tradição dos anciões, Mateus 15. Eles criticaram os discípulos porque comeram sem lavar as mãos. Por que transgride os teus discípulos? A tradição dos anciões, eles comem sem lavar a mão. Jesus não estava nem aí para isso. Aleluia. Tradição para costumes humanos. Ele Glória a não estava Jesus. nem aí para isso. Glória a É Deus. tanto que ele falou, olha, vocês estão preocupados porque eles comem sem lavar a mão, mas o que vai contaminar eles não é isso não. O que vai contaminar é a adultério, é a prostituição. Glória a Jesus. É a impureza, é a inveja, é o que Aleluia, está dentro de Jesus. dentro. Glória a Jesus. Isso é que deixa o ser humano podre. Glória a e não Deus. vai ver a Deus porque não é limpo. Aleluia, Jesus. Não é limpo de coração. Glória a Nesta Jesus. noite, a palavra de Deus quer te limpar. Aleluia, O Jesus. fundo do teu ser. Glória a do nosso Jesus. ser. Aleluia. Nós temos que cada dia lutar contra esse sentimento de ruim. Glória a Jesus. Porque é Satanás que lança. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Glória o nome a do Jesus. Senhor. Nós só Santo, vamos santo ver é a Deus se o nosso coração for limpo. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a E qual é o Jesus. exemplo bíblico, irmãos? Aleluia, Isso eu Jesus. quero ler porque é só 2 versículos. Glória a Jesus. Abre a tua Bíblia e vamos ver um exemplo lá do diácono Estevão. Atos capítulo 7. Aleluia, Jesus. Versículo 55 e 56. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 55 ao 56. Glória a Jesus. Aleluia. Fala de Estevão sendo apedrejado. Glória a Deus. Aleluia. Por falar a verdade, por pregar a palavra. Diz assim, ó.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Glória a E Jesus. Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Glória a Senhor. Jesus. E ele pediu a Deus, irmãos, para que não imputassem aos homens aquele pecado. Glória a Jesus. No versículo 60 Perdoou. ele diz assim, ó. E pondo-se de joelhos, ó, eles pegaram pedra, apedrejando Estevão, e no 60 ele diz, ó, de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Meu Deus. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vocês entenderam? Perdoou. Ele era limpo de coração. Glória a Jesus. Ele não guardou ódio, raiva Glória a naquele Jesus. momento daqueles homens. Meu Né? Deus. Ele seguiu o exemplo do mestre que falou: Glória a Senhor, Jesus. perdoa-lhes. Eles não sabem os que fazem. Foi, Aqueles que meu jeito. estão me crucificando. Glória a Estevão Jesus. fez a mesma coisa. Glória a Jesus. Porque ele era limpo de coração. Glória, Ele viu glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês viram? Glória a Ele Jesus. ele teve uma visão. Glória a ele Jesus. Viu Jesus a destra de Deus. Glória, irmãos. glória a Deus. Ele viu a Deus e cumpriu essa palavra. Aleluia, na vida de Jesus. Estevão. Glória a Você quer Deus. que se cumpre na sua vida? Aleluia. Então vamos tirar do nosso coração toda a imundícia. Tudo Nome que de Satanás Jesus. quer lançar, tudo que Nome alguém de já nos Jesus. fez, tudo que a gente está guardando como Nome bichinho de Jesus. estimação, é treva. É treva. Senão a gente não vai ver a Deus. Aleluia. Se não andar em santificação. Glória a Jesus. Dentro. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Desse nome jeito. do Senhor. Glória a Jesus. Ainda voltando, aleluia. Glória a Ainda Deus. tempo. Diz assim, ó. O versículo 9, né? É o 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos De de Deus. Deus. Glória a Jesus. Você tem sido pacificador? Glória a Jesus. Você tem sido pacificadora? Glória a É Deus. uma pergunta para nós. É, para nós. O que é pacificador? É levar a paz onde tem guerra. Glória a Jesus. O Evangelho é boas novas, é novas de paz. A gente leva a paz àqueles que estão sem paz. Jesus falou: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Glória a Não dou Jesus. como o mundo dá. Glória a A Jesus. dele excede todo o entendimento. Glória a Deus. Essa paz que ele quer que nós levamos. Bem-aventurado os pacificadores. Glória a Jesus. Porque o que acontece com eles? Serão chamados Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus. cada item que a gente leu aqui era contradizendo o costume daquele povo, que achava que pobre de espírito, não, que tinha que ser rico lá por dentro de alguma coisa, né? Eles achavam que não era para viver chorando, eles achavam que tinha que viver de aparência, sempre sorrindo. Eles achavam que ser manso é ser idiota, Meu Deus. é ser bobo, é deixar você passar para trás, né? E não é isso que Jesus ensinou. Eles achavam que não tinha que buscar a justiça de Deus, você podendo resolver. Não é verdade? Então Jesus foi contradizendo tudo o que eles pregavam e trazendo esse mandamento para a nossa vida. Glória a Jesus. Eles achavam que tinha que ser olho por olho, dente por dente mesmo. Nada de exercer misericórdia com quem estava errando. Tinha que pagar pelos pecados. Então Jesus falou: não, tem que ser misericordioso, senão não alcança misericórdia. Glória a Jesus. Tem que ser limpo de coração, senão vai ver a Deus. Por quê? Eles achavam que era só aparência. Aleluia, Né? Jesus. Eles achavam que era ir para as praças, orar em voz alta, botar aquelas vestes talares deles, as mais bonitas, porque eles queriam aparecer os filactérios, largos filactérios, que era, eles botavam uma caixa larga aqui na cabeça, com um versículo dentro, que era para todo mundo ver que os deles eram maiores.
Então Jesus contradisse tudo. Aparece. Não é assim como vocês estão falando, não. É assim como eu estou dizendo agora. Glória a Jesus. Eu vou quebrar o silêncio e agora vou trazer a novidade do Pai. Glória a Jesus. Aquilo que eu quero que vai reger a minha igreja e que vai reger o meu povo. Glória a Jesus. Então eles não eram pacificadores, eles queriam guerra. Vocês viram o que fizeram com o Senhor, né? Então vem Jesus falando de pacificadores, não estou fora disso. Ele veio trazer a paz. Glória a E o que Jesus. diz aqui? Eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, onde tiver guerra, Pacificadores. leve a paz. Glória a Onde Jesus. tiver alguém com ódio um do outro, leve a paz. Glória a Não Jesus. bote querosene, gasolina, não. Para ficar incendiando, não. E você vai fazendo mal. Você Aleluia. não foi chamada para fazer mal. Glória a foi para Jesus. fazer o bem. Glória a Jesus. Leve a paz. Glória, a paz glória a de Cristo Deus. que transforma o mundo. Glória a Tem alguém Jesus. ali falando algo de alguém. Eu conheci um pastor que contou um testemunho e ele falou que um dia mandaram ele para uma igreja para tomar conta daquela igreja. E naquela igreja tinha um pé de guerra entre irmã Maria e irmã Francisca. Eita. E elas não gostavam uma da outra. Eu não sei como é que elas queriam morar no céu, né? Porque lá no céu não vai ter um para um e um para outro, Mas não. né? E aquele pastor disse, meu Deus, que coisa que eu peguei bomba. E o que aconteceu? Uma chegou, e aí ele foi na casa da irmã Maria. Aí falou, e a irmã Francisca? Olha, o pastor, me fale tudo, mas não me fale dessa irmã, não. É. Aí ele falou, mas deixa eu te dizer uma coisa assim. Aí a irmã Maria era cozinheira, a melhor que tinha. E a irmã Francisca era a melhor costureira que tinha. Aí ele falou para a irmã Maria, mas irmã Maria, a senhora sabe o que a irmã Francisca falou? Aí ela o quê? Que cozinheira como a senhora não tem. Eita, que Ninguém cozinha como a senhora. Ela é mesmo, ela falou isso? Foi. Aí pronto, já quebrou ali. Foi. Aí foi na outra irmã Francisca, falou na irmã Maria, não me fale daquela mulher. Aí ele falou, mas a senhora sabia o que ela falou da senhora? O quê? Pensando que ia falar mal, né? Foi. Disse que não tem costureira como a senhora é a melhor no que faz. Ele pacificou. É mesmo, ela falou isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Pacificou, né? Ele trouxe a paz. Glória a não tinha Jesus. guerra. Glória a E Jesus. pacificou, e no final da história Glória a as Jesus. mulheres se uniram. Glória a Se Jesus. perdoaram, liberaram Glória a perdão. Jesus. Porque Glória a aquele Deus. homem foi o pacificador. Glória a Jesus. Nós temos que ser pacificador, levar a paz onde Glória a está fronteira, Jesus. onde tem guerra, irmão. Glória a Que Jesus. isso agrada ao Senhor. Glória a Jesus. Né? Provérbios 15 não diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor? Glória a Jesus. Se você vai com uma palavra de dureza, não vai ter paz. Vai ter guerra, vai ter até morte. Leve a paz. Glória a leve a Jesus. harmonia, porque Glória a o Senhor Jesus. falou aqui que você vai ver. Glória a A Jesus. glória de Deus, você vai, diz o que? Vai ser chamados filhos de Deus. Deus, glória a Jesus. Os filhos das trevas é que levam confusão, é que leva contenda, é que leva angústia, Desse jeito. é que leva briga. Nós somos filhos do príncipe da Glória a Jesus. E a Aleluia. Jesus. Glória a Louvado e Deus. exaltado seja o nome do Glória a Senhor. Jesus. Vou dar uma corrida que a hora hoje passou rápido. Foi. Glória a Aí o Jesus. versículo 11, vou resumir o 11 e o 12, né? Que fala sobre bem-aventurado quando estiver mentindo, nos perseguindo, dizendo mal contra nós por causa do Senhor, que a gente deve se alegrar. Glória a gente Deus. deve saber que no céu nosso galardão é grande. Glória a Deus. Porque não é o Aleluia. homem que vai te recompensar. Deixa falar, deixa dizer. Você está fazendo para o Senhor. Glória a Jesus. É Ele Aleluia, que vai te Jesus. recompensar. Oh, É por glória. Ele, para Ele que são Aleluia. todas as coisas. Glória a Deus. Eu ainda quero que você anote para ler em casa. Aleluia, Depois de Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, do 13 ao 19. Acho que dá tempo para a gente ler. Glória a Jesus. Falta 4 minutos. Glória a Jesus. 1 Pedro Glória a Jesus. 4, do 13 ao 19. Glória a Jesus. É porque, irmãos, a
Bíblia explica a própria Bíblia. Glória a Jesus. Vocês viram que tudo foi em torno do que diz a Bíblia. A gente Glória a fala Jesus. um exemplo de alguém, mas o principal é a Bíblia. Glória a Ela Jesus. explica a própria Bíblia. É. E aqui nesse versículo está explicando isso. Ó. 1 Pedro Olha o que Pedro fala, no 13. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Glória a Para que Jesus. também na revelação da sua glória se regozije a Glória a Jesus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Glória a porque Deus. sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Glória a Jesus. Que nenhum de vós padeça como homicida, Glória. ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócio alheio. Glória a Mas Jesus. se padece, como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Vamos Glória a ver Jesus. capítulo 16. Glória a Vocês Deus. entenderam? Glória a Deus. Está sendo julgado, está sendo caluniado, está padecendo, mas é por amor a Cristo. Glória a É por Jesus. fazer a obra, glorifique Glória a Ele. Jesus. Aleluia, Ele Jesus. fala assim agora, se muitos irmãos Aleluia. estão fazendo coisa errada dentro das igrejas, estão sofrendo perseguição. Não está aqui dizendo, ó. Está bem claro aqui, ó. Mas se você está passando tudo isso, é porque você é um ladrão, é um homicida, é um malfeitor. Se intermete em coisa alheia, então não é por isso que você está glorificando a Deus. Glória a Vocês Jesus. entenderam? Glória a Jesus. Então, irmãos, muitos estão passando por coisas, estão sendo perseguidos, não é? Glória a Porque Jesus. está dando errado e os frutos podres Verdade. estão aparecendo e o povo está vendo a verdade. Mas quando a gente padece por pregar a palavra, por falar de Cristo, por gastar e se desgastar em prol do Evangelho, Glória a Jesus. não é a nossa recompensa. Glória a Deus. E os céus estão nos aguardando. Glória a Amém? Jesus. Amém. E Deus em Cristo Jesus.